Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Bom dia, Ortega. Tudo bem com você? Vamos lá. Corinthians anunciou Juliano. Você tem algumas mais informações aí do negócio, da negociação e depois já emenda o Renato também. Tudo bem, Mário? Bom dia para você, Bruno, Mário Marra, Rafael Prats, que me ensinou a pronúncia correta aqui, ó. Vamos ver, ele vai fazer um positivo ou um negativo, se eu estou bem aqui, no Istambul Basaksehir, que foi o clube... Obrigado, Prats, você é parceiro desde as antigas. Realmente o clube último, né, do Juliano, onde ele rescindiu o contrato já há um mês e meio, e agora anunciado como reforço do Corinthians. É a grande notícia, 7 meses depois, Bruno, Mário e amigo Pod Esportes, o Corinthians enfim anuncia um reforço. A gente vinha dizendo durante toda a gestão do William Monteiro Alves, que assumiu, né, de dezembro para janeiro, na virada do ano, de que seria um primeiro período, né, a curto prazo, torneiras fechadas, austeridade financeira. Foram 17 saídas entre contratos rescindidos, jogadores negociados, emprestados, fim de vínculos. Então, o Corinthians conseguiu uma redução na folha salarial mensal em torno ali de 4,5 milhões de reais por mês e se sentiu agora não só na necessidade, né, de reforços de mais peso, pontuais, né, para mudar um pouco aí o cenário desse clube que por enquanto tem sido só coadjuvante, mas também uma necessidade, né, financeira de um aporte maior, né, para conseguir trazer nomes como o Juliano. E conseguiu essa segurança, né, economizando esse dinheiro para pagar um jogador livre no mercado apenas salários e luvas diluídas em um contrato até 31 de dezembro de 2023. Estamos acompanhando aí imagens do novo reforço do Corinthians, o Juliano, 31 anos, campeão da Libertadores com o Internacional, melhor jogador, inclusive, né, daquele título da Libertadores. É o 4º clube, o Corinthians, aqui no Brasil. Ele já atuou pelo Paraná, pelo Inter, pelo Grêmio. Inclusive, o Corinthians atravessou aí a dupla Grenal, que estava interessada na contratação deste jogador. E o presidente do William Monteiro Alves, nas primeiras horas da manhã, né, publicou um vídeo anunciando para a fiel torcida a chegada deste primeiro reforço de sua gestão. Nossa gestão tem a alegria de cumprir mais uma promessa. Bem-vindo, Juliano, o mais novo louco do nosso bando. Boa sorte e que você tenha muito sucesso com a nossa camisa. Um grande abraço e vai Corinthians! Bem, dos vários clubes que eu citei aqui no Brasil, né, que o Juliano atuou, e claro, teve grande destaque, né, na dupla Grenal, foram 158 jogos no total, com 29 gols e 21 assistências. Então não é só um jogador que tem um bom arremate, que chega, pisa na área, bate como um meia, pode jogar aberto pelo lado do campo também, mas é um construtor, né, um meia construtor. Então ele consegue também potencializar os seus companheiros de ataque, que é algo que o Corinthians precisa muito. Hoje é o 4º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então o Juliano hoje vai realizar exames médicos, o próprio jogador movimentou bastante com o seu time de comunicação, né, as redes sociais, passando nos exames, o que o Corinthians já tem a informação que ele não tem nenhum problema, será anunciado em uma apresentação oficial, vai vestir a camisa pela primeira vez, e tudo indica que em agosto ficará à disposição para estrear com a camisa do Corinthians. E aí o que o torcedor está se perguntando, né? Veio o Juliano e mais quem?
Bom, o Juliano foi uma espécie, Bruno Mari, de tentativa pós-Paulinho, né? Porque a situação do Paulinho foi muito clara, o jogador quer sair, não quer voltar a atuar no futebol do Brasil neste momento, e aí o Corinthians foi para o Juliano e conseguiu. Só que o Renato Augusto caminha paralelamente. São posições diferentes e o melhor cenário é que os dois joguem juntos. Só que para o Renato Augusto a situação é diferente. O Juliano já tinha rescindido o contrato, estava livre. O Renato tem tudo acertado, mas precisa rescindir com o Beijing Guan. Enquanto isso não acontece, as negociações não avançam. Mas o Corinthians está muito confiante e pode ter os dois jogadores no próximo mês. Aí ajuda, hein, Mário? 2 aí no meio de campo, já imaginou os 2 em agosto? Ô Ortega, só uma dúvida antes de jogar para os comentaristas. A questão financeira, como que salários do Renato, como que é essa conversa também? O Corinthians está se dedicando mesmo, Mário, a jogadores que estão livres, né? Até porque não tem uma condição ainda de um aporte muito grande. Por exemplo, Sim. O nome do Caleri passou a ser especulado nessas primeiras horas da manhã, né? Depois que o São Paulo não conseguiu de novo trazê-lo. Só que eu já recebi a informação que não existe nenhuma possibilidade do Corinthians gastar 9 milhões de dólares na compra de um jogador. Então o que o Corinthians está fazendo? Jogadores livres, acerta o salário e aí tem uma luva, obviamente, e não é barata, só que aí dilui essa luva no período de contrato. Então, no todo, quando você vai ver o bolo, o jogador vai receber 1 milhão por mês. Mas, na verdade, não é bem assim. Ele recebe, às vezes, 500 mil de salário, mais 250 de luvas diluídas, 300, aí vai para 800. Então, tá nessa linha para o Juliano, tá nessa linha para o Renato Augusto. Como o Corinthians conseguiu economizar quase 5 milhões de reais por mês na folha, gastar 1 milhão e 200, 1 milhão e meio em 3 jogadores de alto nível, o Corinthians entende que já tem segurança financeira para fazer esse investimento. Marra, Prats, a gente na primeira parte do programa falou sobre essa questão e agora bem explicada sobre, sobre a situação financeira. O Flávio Ortega agora explicou exatamente para a gente. E a gente falou muito também da importância tática que o Juliano vai ter nesse time do Corinthians. Mas assim, só uma coisa, e essa questão de não está relacionada a fluxo de caixa, não está relacionada à planilha, porque isso o Ortega já explicou muito para a gente. Mas ainda existe uma dívida com 58 garotos da base do Corinthians, gente. E aí são garotos que recebem auxílio. A gente não está falando de salário astronômico. A gente está falando de auxílio. E a gente sabe como para esses garotos isso é importante. Então eu escrevi isso ontem e vou repetir aqui. Para mim é vergonhoso ou imoral isso não ser prioridade número 1. Pingou qualquer coisa, vai para esse garoto. Pingou qualquer coisa, vai para o funcionário. E depois eu penso em um reforço que vai ser muito importante para o time. E aí, repetindo, não é questão econômica. É uma questão de atenção com quem você deve cuidar. Não adianta eu querer comprar um carro importado se meu filho está passando fome. Eu acho que o Corinthians não pode esquecer disso. Não, e aí a gente tem que abaixar a cabeça, né, Bruno? Aí tem que abaixar a cabeça, porque o Corinthians até pagou um mês, né, do atraso com os meninos, mas tudo que eu conheço de história do Corinthians é o orgulho do torcedor do Corinthians de falar do jogador formado em casa. De falar, até fez a camisa recentemente do Terrão, né? Recentemente, deve ter uns 3, 4 anos. Para mostrar exatamente isso, né? Do orgulho de ser de dar a oportunidade. É até muito mais social e até muito menos esportivo, né? Então isso sim é uma coisa meio constrangedora e que a gente tem que baixar a cabeça. Eu acho que esses dias vão melhorar, porque como disse o Ortega, amenizou bem, né, a folha. Pois não, Bruno, desculpa. Não, eu estou só concordando com você. Tomara mesmo que melhore, né? Que não deixe de ser uma prioridade isso, Mar. Claro, porque, gente, às vezes o torcedor fica doído de se tocar nesse tipo de assunto. Até recebi uma crítica que você não falou disso do Atlético. O Atlético não está em pauta sobre esse assunto agora. E pode estar certo. Eu sempre falei disso do Atlético, que as dívidas me preocupam demais. Demais. Olha aqui, tá vendo os cabelos brancos? Eu não pintei não, mas tem uns aqui do lado aqui. Muito disso é de dívida, de preocupação, porque o clube, ele não é de quem tá lá, o clube é de todo mundo. E quando você vê o nome do clube, assim, com dívida de 1 bilhão, não sei o quê, é preocupante demais. Satisfeito agora? Um beijo, querido. Então vamos lá, vamos seguir. É muito importante que o Corinthians tenha tudo em dia. E não é para agradar A ou B, é para ser o Corinthians. E é claro que é muito importante ter Renato Augusto, que é maravilhoso ter o Juliano. É claro que sim, porque são jogadores que podem fazer a diferença colocando a bola lá dentro.
devolvendo a alegria de erguer taça, porque essa é a história do Corinthians. Só que é também uma coisa meio assim de sorriso amarelo, quando você vê as notícias que os meninos, que resolveu o problema dos meninos durante um mês, mas que tem mais meses pendentes. É sorriso amarelo. Fazer o quê? Pois é, Ortega, e o jogo também do Corinthians no final de semana contra o Atlético, jogo difícil, o Atlético deve poupar e aí o mercado agitado. Mari, pro Corinthians pode ser uma boa, né? O Atlético não vir com força máxima, porque o rendimento do time do Silvinho como mandante no Campeonato Brasileiro é muito ruim, né? Jogando na Arena, apenas uma vitória em 5 jogos, então já foram muitos pontos perdidos, inclusive a campanha como visitante é melhor, é que tem salvo o Corinthians nesse momento para estar um pouco mais na parte intermediária do que lá embaixo. Então, uma vitória é fundamental, né, para o Corinthians voltar a respirar um pouquinho mais aliviado e até pensar em algo maior com a chegada de jogadores mais importantes. Então, a tendência é, depois da primeira semana livre de treinos que o Silvinho teve, melhorar a produção ofensiva, né, melhorar um pouquinho fisicamente o Matheus Vital e o Gustavo Silva, que são ali o desafogo para um lado, a criação para o outro, né, e aí tentar potencializar o Jô, que marcou 4 gols nos últimos 6 jogos. A tendência é do mesmo time, com o Cássio, o Fagner, o João Vitor, o Gil e o Fábio Santos, o Gabriel Cantilho e o Vitinho, que está correndo risco aí, né, com a chegada desses caras um pouco maiores aí, como o Renato Augusto e o Juliano. O Vital, o Gustavo e o Jô é a provável formação para o jogo de amanhã na Neoquímica Arena. Ortega, fica ligado aí, hein? Ortega tá sempre atento e a gente vai ficar atento também aqui no Sport Center, no site da ESPN e nas redes sociais do Ortega, porque se tiver novidade ele conta pra gente. Valeu, Ortega. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Boa sequência de programa para vocês. Boa. Ô, Prats, foi uma semana de trabalho aí pro Silvinho, certo? Para pegar esse time aí tão acertado, mas talvez com algumas peças diferentes do Atlético, Prats. E claro que pro Corinthians, jogo de amanhã em Itaquera, né, Bruno e fãs de esportes, é uma outra situação e uma outra chance de vencer um postulante ao título. E por que eu falo isso? O Corinthians faz uma campanha até agora intermediária no Brasileiro, mas sempre bom lembrar, venceu equipes que hoje são inferiores, ou equipes piores que o Corinthians hoje. Isso quer dizer que o trabalho não é bom? Não, o trabalho tem evoluído, o trabalho tem apresentado evolução quase jogo após jogo. Mas eu acho que falta talvez uma vitória, um carimbo, contra alguém que vai brigar pelo título, ou contra alguém que nesse momento é melhor que o Corinthians. E o Atlético entra nisso. O Atlético é um postulante ao título, né? Não sabe qual Atlético que vai jogar em Itaquera, se muito modificado, um Atlético reserva, mas enfim, é um time que é terceiro colocado e está brigando ali pela ponta do Brasileiro. Então acho que o trabalho do Silvinho também é importante, jogos como esse de amanhã e talvez uma vitória que o Corinthians consiga contra o Atlético em São Paulo. Ô Marra, a contratação do Juliano e uma possível contratação de um outro jogador como o Renato, muda alguma coisa na expectativa do ano? Bom, o Renato... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.